Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e começou a afundar, e gritou: Senhor, salva-me! Jesus logo estendeu a mão e segurou Pedro e lhe disse: Homem fraco na fé, por que duvidastes? Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudesse ao menos tocar a barra da sua veste. Todos os que tocaram ficaram curados. Irmãos e irmãs, essa é a palavra da nossa salvação. Que as palavras do Santo Evangelho apague, Deus, os nossos pecados. Caríssimos irmãos e irmãs, a palavra de Deus hoje nos fala para que possamos ter um grande testemunho de fé. O Senhor hoje faz com que o nosso medo possa se enfraquecer. Que o nosso medo hoje possa acabar, possa ser destruído no nosso coração. Mas o medo enfraquece a nossa fé em Deus. O medo enfraquece a nossa fé em Deus. No Evangelho que acabamos de escutar, no versículo Mateus 14, versículo de 27 a 28, Jesus nos diz, muito bonito, que vai falar: e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhe disse: coragem, sou eu, não tenhais medo. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje nós chegamos ao 39º dia com o Imaculado Coração de Maria. Foram 40, amanhã conclui os 40 dias, mas foram 39 dias de oração, de meditação do texto. Dizem que nós muitas vezes nos enfraquecemos. Dias que muitas vezes nós deixamos de acompanhar nas redes sociais e rezar. Porque de alguma forma o medo, de alguma forma, ele fez com que nós nos enfraquecesse na fé. Muitos, igual a Pedro, ficaram assustados. Talvez nós, talvez eu e você, teve dias que nós dizemos: hoje eu não vou, hoje eu vou descansar. Irmãos, os discípulos de Jesus estavam todos na barca e Jesus não estava. Jesus ficou rezando, pensando Jesus que eles ainda estavam ali próximo à margem do mar, mas despercebidos, é bonito isso, me chama a atenção, despercebidos as ondas do mar e o vento levaram eles para bem distante da margem. Irmãos, quando nós nos afastamos de Deus, quando nós deixamos de escutar a palavra de Deus, quando nós deixamos de ir até Deus por mais do nosso cansaço humano, a nossa barca vai sendo levada pelas ondas, pelo vento. Que ventos são esses? São as atividades do dia, são as fadigas do dia que muitas vezes nos leva para distante, para longe da margem. E quem é que estava na margem? Jesus ali continuava sozinho. Isso é muito interessante, porque muitas vezes nós deixamos de rezar devido a tantas outras tarefas. Não nos enfraquecemos na fé, meus irmãos. Por isso eu comecei dizendo: o medo enfraquece a nossa fé.
A preguiça enfraquece a nossa fé. O comodismo enfraquece a nossa fé. Não permitamos que essas coisas enfraqueçam-nos. Por isso, meus irmãos, a palavra de Deus nos toca tão profundo. Quando a noite chega, o pavor já toma conta do coração humano diante da escuridão. Mas, meus irmãos, do que o pavor da escuridão? Mas do que o pavor da escuridão? Mas do que tantas outras realidades? Há águas impetuosas que se movimentam de um lado, que se movimentam para o outro como as ondas. E quando as coisas saem daquele parâmetro comum do o medo já nos bate à porta, preocupando-nos, agitando-nos, assustando-nos, porque não sabemos lidar com o diferente, nem com os ventos contrários. Nós devemos buscar nos ancorar em Deus, porque a nossa vida sempre vai ter ventos contrários. Ventos que vão querer nos levar para longe de Jesus, para longe da margem. Quando o medo começa a tomar conta dos impulsos e dos sentimentos do nosso coração, ele cria fantasias, cria fantasma. Até da pessoa que está do nosso lado nós temos medo. Vemos nela o que ela não é. E ela começa a ser uma criatura para nós. Porque o medo fantasia as nossas fantasias, as nossas realidades. Por isso, meus irmãos, quando Jesus está vindo, está andando sobre as águas, eles não veem Jesus, eles não veem a graça de Deus, mas eles enxergam um fantasma. Eles ficam apavorados, de medo. E é por isso que a voz do Mestre, a voz do Senhor ressoa: não tenhais medo, sou eu. Essa voz deve ressoar nos nossos ouvidos. Por isso é preciso deixar ressoar no fundo da nossa alma essa voz de Jesus que nos diz: não tenhais medo. Jesus diz para você, Jesus diz para nós aqui hoje, Jesus diz para mim, por mais que nós sejamos levados pelo vento contrário, por mais que as ondas contrárias nos levam, nós devemos buscar a voz de Deus no nosso coração que ressoa: não tenhais medo. Porque, meus irmãos, precisamos vencer o medo, precisamos vencer o pavor e permitir que a nossa fé seja curada. Não seja simplesmente um escudo para nos apavorar diante das situações. Por isso, aumente a nossa relação. Nós devemos aumentar a nossa relação de confiança com Jesus, para que nenhum medo seja maior do que a nossa fé. Nenhuma dificuldade seja maior do que as realidades contrárias da nossa vida. E o que é que tem nos levado contra a vontade de Deus? O que é que tem feito com que a nossa vida tenha se desvinculado da graça de Deus? A fé tem que nos curar. A fé tem que curar os fantasmas. Tem que curar-nos das fantasias, dos pavores que fomos acumulados ao longo da vida. Muitas vezes nós nos permitimos que a nossa fé seja muitas vezes apagada pelas dificuldades, pelos fantasmas que criamos. O que é que nos tem tirado da graça de Deus? Quando entramos para a penumbra da nossa alma, percebemos que há muitos fantasmas dentro de nós, e eles ressuscitam criando pânico e pavor dentro do nosso coração. E todos os fantasmas do nosso coração, todos os medos e fantasias da nossa alma, inclusive aqueles que vêm do nosso consciente, das nossas situações de infância, que não resolvemos ao longo da vida,
O Mestre Jesus vem ao nosso encontro para nos curar, para nos colocar de pé. É de pé que Pedro fica para ir ao encontro de Jesus. Mas quando ele vai, o Mestre diz: vem, Pedro, vem, se tu queres, vem. E quando Pedro caminhava, meus irmãos, Jesus sentiu um vento bater nele e ele ficou com medo. O vento bateu nele e ele ficou com medo. O medo, meu irmão, apavora. O medo dói até a nossa relação confiante com Deus. O medo nos faz tremer diante de qualquer vento que venha ao nosso encontro. O problema, no entanto, não é o vento nem a tempestade. O problema é o nosso medo de enfraquecer a pouca fé que temos. E quando a fé fica enfraquecida, nós desabamos. Quem nunca desabou diante da vida? Quem nunca chegou diante de uma realidade que diz: eu não aguento mais, eu não suporto mais? Tenho certeza que muitos de nós já fizemos essa experiência. Pedro pega-se ali. Senhor, se és tu, permita-me que eu vá até a ti. Jesus diz: vem. Hoje Jesus está nos chamando. Meus irmãos, e o que eu acho mais bonito diante desse diálogo com Jesus, de Pedro com Jesus, é que Pedro, quando vai, ele desce da barca e vai até Jesus. Ele caminha sobre as águas. Ele consegue caminhar como Jesus estava caminhando. Mas sabe por que Pedro ele chegou a afundar? Porque ele tirou o foco na qual ele iniciou a dar os passos. Quando ele iniciou a dar o primeiro passo, seu foco era chegar até Jesus. Quando ele se aproxima, ele tira o seu olhar de Jesus, ele direciona o seu olhar para outra realidade e afunda. Ou seja, o vento contrário, o medo bate no seu coração. Sabe por que muitas vezes nós começamos diante de uma realidade, diante das atividades da nossa vida, a gente começa bem, a gente consegue dar passos seguros e que de repente a gente percebe que vai afundando? É porque nós estamos tirando o nosso olhar de Jesus. O mesmo olhar que iniciemos, nós devemos permanecer olhando para Jesus. E o interessante, o que é mais belo, é que Jesus pega na mão de Pedro e diz: homem de pouca fé, por que duvidastes? Não duvidemos da graça de Deus. Não duvidemos jamais que Deus está conosco, que Deus caminha conosco, que Deus ele segura a nossa mão. Deus não te desamparou, Deus não te deixou diante da realidade difícil que você está vivendo. Talvez você está afundando, talvez nós estamos afundando, é porque nós estamos tirando o nosso olhar de Jesus. Nós estamos direcionando o nosso olhar para outras coisas. O que é que tem nos tirado do olhar? O que é que tem nos tirado do caminho de Deus? Esse mundão tem nos direcionado para outras realidades. E parece que quanto mais a pessoa afunda, ela gosta. Ela não percebe que a sua relação com Deus está quebrada. Não é mais a mesma. Por isso nós devemos voltar a reatar a nossa aliança com Deus. Meus irmãos, o medo nos faz tremer diante de qualquer vento que vem ao nosso encontro. Alimentemos a nossa fé. Coloquemos a nossa fé em Jesus. Por mais do que duvidamos, por mais que sejamos fracos, não deixemos jamais de permanecer e de fixar o nosso olhar na graça de Deus, mais do que colocá-la nele. Alimentemos a nossa fé em Jesus, aumentemos a nossa relação de confiança com Jesus, para que nenhum medo seja maior do que a nossa fé, para que nenhum medo grite dentro de nós mais alto do que a nossa convicção do amor que Deus tem por nós. É isso que devemos colocar no nosso coração, a convicção do amor que Deus tem por nós. Deus ama cada um de nós.
Deus não desiste de nós. Deus cuida e ampara cada um de nós. Por isso, meus irmãos, por mais que nós nos distanciemos, por mais que as ondas e o vento nos tirem de Deus, possamos reconhecer Jesus na sua voz, Ele dizendo: não tenhais medo. Jesus quis dizer para ele: eu estou aqui. Eu sei que os ventos, sei que a onda levou vocês para distante, mas eu estou aqui. Por mais que você esteja fraco, está longe, por mais que não tenha mais o remo para voltar para a margem, eu vou caminhar sobre as águas e vou até a ti. É isso que Jesus quer dizer para nós. Se nós não vamos até Ele, Jesus hoje está dizendo: eu vou até a vocês. Por isso, não tenhais medo, sou eu. E o que nos chama a atenção para concluir é que se nós não reconhecermos a voz do Mestre, se nós não reconhecermos a voz de Jesus, nós afundaremos, iremos perecer. É verdade. Por isso que Deus nos abençoe e que Nossa Senhora nos conduza ao céu e a reconhecer a voz de Jesus. Quantos de nós, naquele dia, que todos nós iremos passar, não iremos reconhecer a voz do Mestre, somente a voz do mundo. Que a voz do mundo não possa ressoar forte em nós, que ela não tenha força em nós, mas somente a voz de Deus. Pois um dia, como eu desejo, você também deseja, nos encontraremos com o Mestre. E nós devemos reconhecer a sua voz. Assim como Maria Madalena